Olá, vamos passar aqui rapidamente com algumas das funcionalidades desenvolvidas nesse primeiro trabalho prático de organização de arquivos. Inicialmente, nós precisamos parsear esse CSV. Para isso, nós criamos a struct linha CSV, que contém cada um dos campos do CSV. A função que inicializa essa struct que nós criamos, de campo a campo do CSV, inicializa cada uma delas com o campo padrão de lixo. Nós temos aqui a função que pula a descrição do CSV, que é aquela primeira linha que nomeia os campos do CSV, é a função lelinha CSV, e ela retorna justamente a linha do CSV. Primeiramente, nós inicializamos a struct, pulamos a descrição do CSV, e nós lemos primeiramente aqui os campos fixos de acordo com o campo atual. Onde nós estamos, caso ele seja um campo de tamanho fixo, nós lemos um tamanho fixo. Caso contrário, nós lemos até o delimitador, que é a vírgula, que realmente na funcionalidade de passar os dados do CSV para o arquivo binário. Inicialmente nós criamos duas structs principais aqui, que são o header do registro, que vai ser o header do binário, e o reg de dados, que é o registro de dados, que são os registros que vão ser registrados no binário. Aqui no csv.bin, função que inicializa esse header, que vai ser colocado no início do binário. Nós temos a função que escreve esse header no binário. A função auxiliar, ela calcula o tamanho de um registro no binário. Primeiramente, ela contabiliza os registros de tamanho fixo. E depois, ela compara se os registros de tamanho variável são lixo ou não. Caso não seja lixo, não será contabilizado. Caso haja algum dado lá dentro, nós contaremos o tamanho do campo, mais o delimitador, mais o número da keyword que vai naquele campo. Nós temos aqui uma função auxiliar que ela atualiza o header, e aqui, após nós escrevermos os registros no binário, ela vai atualizar o número de registros e o próximo byte offset, e também mudar o status do arquivo para consistente. Aqui nós temos a função que realmente vai escrever os registros dentro do arquivo binário. Nós inicialmente escrevemos o header no binário. Inicialmente nós escrevemos aqui os campos fixos, né? E daí em diante nós vamos para os campos de tamanho variável. Caso tenha lixo, o símbolo de lixo armazenado na struct registro de dados, nós não vamos armazenar nada. Caso contrário, nós armazenamos o código do campo, nós escrevemos o campo e escrevemos o delimitador. Nós também obtemos o próximo byte offset, e aqui dentro da função nós já atualizamos o header. Eu sou o Rafael, vou explicar os arquivos de busca binária e impressão binária. Na busca binária, a gente tem a função chama match binário, que recebe o nome do arquivo binário e o número de buscas a serem feitas. Aqui a gente abre o arquivo e aloca as estruturas dos critérios de busca, quantidade de campos, nome dos campos e valores dos campos, e entramos no loop de busca. Aqui a gente vai ver se o campo que a gente vai ler é inteiro ou string. Se for inteiro, a gente vai ler sem aspas normalmente. Caso seja string, a gente vai ter que usar a função do monitor para tirar as aspas, e feito isso a gente vai para o match registro, que é a função que vai definir se tem ou se a busca deu certo ou não, e liberar a memória alocada. Na função match registro a gente vai imprimir se o registro tiver sido encontrado. Caso não tenha sido encontrado, a gente vai imprimir a mensagem de erro padrão. A função recebe como parâmetros um ponteiro para o arquivo binário bin, o número de campos, o nome do campo e o valor do campo que vão ser buscados. Aqui a gente pula o cabeçalho, que é só a explicação do que é o arquivo, e inicializa match, que se deu o match como falso, e encontrado como falso também, e entrando no loop de busca. No loop de busca, a gente coloca match como true. Caso não seja, o match não seja encontrado, ele vai ser colocado como falso depois. A gente entra no loop, por exemplo, aqui do id ataque. Caso não seja encontrado o valor, match vira falso, e break saímos do loop. Aqui, caso o match tenha sido verdadeiro, ou seja, deu tudo certo, imprimimos o registro e o encontrado, que é o found, vira verdadeiro. Caso contrário, o found vai estar como falso, e negado que ele vira verdadeiro, printamos a mensagem de erro e retornamos. Aqui a gente tem a função principal, que imprime os registros do arquivo binário. E aqui a gente coloca em reg dados os dados do registro com a função getRegistro. Entramos no loop para imprimir cada registro e atualizar a reg dados com o próximo registro. Estamos aqui agora na função getRegistro, que ela vai pegar o registro e carregar na struct reg dados. Inicializa os ponteiros com null.
Antes disso, a gente verifica se é o fim do arquivo, lê os campos fixos do registro, ajustamos o tamanho, tiramos os campos fixos e vamos para o loop para processar os campos variáveis. Feito isso, a gente vai colocar na struct os campos que a gente não encontrou como nada consta. Aqui na função imprime registro, a gente basicamente só imprime registro com a formatação pedida pelo exercício. Aqui como, por exemplo, o indicador de ataque, e a gente trata erros aqui como lixo int, libera a memória e retorna a função.